Vamos começar mais um módulo do nosso curso para o uso do Guia de Intervenção Humanitária do Programa das Lacunas de Cuidados em Saúde Mental da OMS. Esse curso é promovido pela Superintendência de Atenção Psicossocial e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, na Faculdade de Ciências Médicas do Estado, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos falar sobre os sintomas significativos de estresse. O que são esses sintomas significativos de estresse? São sintomas que as pessoas trazem após um evento potencialmente traumático que tenha ocorrido no último mês. Eles podem envolver emoções, pensamentos perturbadores, comportamentos alterados ou sintomas físicos sem explicação médica que tenham começado depois do evento. O importante, porém, é que esses sintomas estão atrapalhando as atividades diárias e o funcionamento da pessoa, e ela pode procurar ajuda profissional para esses sintomas, né? Mas vamos discutir primeiro o que é estresse. O estresse ocorre quando uma pessoa passa por problemas que ameaçam seu funcionamento habitual e até a sua sobrevivência. Nas situações de emergência, como a que a gente está atravessando no Covid, as pessoas são frequentemente expostas a grandes estressores. Vamos pensar um pouco. Normalmente, que problemas relacionados ao estresse as pessoas apresentam nas nossas comunidades, no nosso país? Pobreza, violência, desemprego, conflito familiar, migração. E agora, acrescentando a tudo isso, nós temos a pandemia do Covid-19. E o que são esses sintomas significativos do estresse? O estresse agudo, ou seja, o estresse que acontece no último mês, ele pode gerar uma ansiedade que pode ser incapacitante. Normalmente, numa situação de estresse, uma ampla gama de emoções é comum. Aparecem muitos sentimentos de medo, sentimentos de preocupações, sentimentos de angústia, tensões. Para que a gente possa considerar que é um sintoma significativo, ele tem que ser incapacitante. Lembrando que o evento traumático tem que ter ocorrido dentro de um mês do começo dos sintomas. Antes de tudo, a gente queria marcar que esses sintomas não são um transtorno mental. Frequentemente, eles se associam ao medo, mas eles não são ainda considerados um transtorno. Se ele acontece há mais tempo do que um mês, aí já não se considera mais que é uma reação aguda ao estresse, mas um outro tipo de quadro de ansiedade. E aí sim a gente pode estar na presença de um transtorno. A primeira pergunta que a gente faria é, na presença de um evento potencialmente traumático, de uma situação traumática, todas as pessoas precisam de cuidados clínicos em saúde mental? Não. Isso é uma afirmativa falsa. A maior parte dessas reações ao estresse, as pessoas ficarem tensas, terem dificuldades um pouco para dormir, ficarem um pouco angustiadas, não se torna um transtorno mental. Se a pessoa começa a apresentar sintomas, é preciso prestar atenção em alguns detalhes. Se são os sintomas significativos do estresse agudo, ou seja, que surgiu no último mês, como a gente vai ver ainda mais. Se são sintomas de outros transtornos que também são abordados nesse guia, como nós veremos a seguir. Ou se são reações que não são clinicamente significativas porque não causam comprometimento da qualidade de vida e do funcionamento das pessoas e não vão precisar de manejo clínico. Na reação ao estresse, a gente sempre tem que estar com essas três alternativas presentes na mente. Uma situação que é compatível com o estresse, mas não é incapacitante, uma reação que acaba sendo incapacitante ou a presença de um transtorno mental. O que a gente vai considerar como um evento potencialmente traumático para verificar se essa pessoa, na história dela, tem esse evento? Um evento assim é qualquer evento ameaçador ou horrível, como violência física, sexual, incluindo violência doméstica.
testemunho de uma atrocidade, de acidentes, de ferimentos graves em si ou em outras pessoas, mas também doenças graves, morte, internações em unidades de tratamento intensivo podem se constituir como eventos traumáticos. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se essa pessoa experimentou um evento potencialmente traumático. Às vezes é difícil conseguir que as pessoas falem sobre esses eventos. Por quê? Falar sobre o evento pode desencadear uma reexperiência dos sintomas. Ao mesmo tempo, elas podem sentir vergonha, culpa ou medo por questões de estigma em muitos desses eventos. A gente tem que ter em mente que a gente está lidando com informações muito sensíveis que vão ter que ser mantidas em sigilo sobre a vida das pessoas e que muitas vezes nós somos a primeira pessoa com quem ela fala sobre isso que aconteceu. E ela pode não querer falar, porque é muito doloroso. E às vezes há a impressão de que ninguém vai conseguir entender o grau de sofrimento que elas estão passando com esse tipo de reação no estresse. Então, como que a gente vai abordar? Como é que a gente vai falar sobre isso? É necessário explicar por que a gente está querendo falar sobre isso. Dizer que a gente precisa de informações para entender a origem daqueles sintomas e poder ajudá-la nessas circunstâncias. E é importante ter isso em mente. Peça apenas as informações necessárias para a sua avaliação. Não precisa ficar buscando detalhes. E, em nenhuma hipótese, pressione a pessoa a falar sobre isso. Isso pode causar, inclusive, agravamento do quadro. É importante ser sensível, cuidadoso, avisar a pessoa que vão ser informações confidenciais. Não ter julgamento, menosprezo, não dar sermões. Reconhecer o esforço e a dificuldade que é para aquela pessoa compartilhar o que aconteceu. E, caso a situação demande que essa pessoa seja encaminhada para um outro lugar, para um serviço especializado, por exemplo, é importante buscar o consentimento da pessoa para que essas informações sejam compartilhadas. Avisar que a gente vai ter que explicar por que está encaminhando. Agora, se a pessoa quiser falar sobre o evento, dê tempo para isso. Porque é sinal de que ela está buscando apoio na gente que está atendendo. A segunda questão da avaliação é verificar se existem outras condições concomitantes, além da situação que gerou o estresse e os sintomas do estresse, né? Os sintomas significativos por ter passado no estresse. As primeiras condições que têm que ser avaliadas são as condições físicas. Por exemplo, hipertireoidismo pode apresentar sintomas comuns àqueles apresentados nas reações agudas ao estresse. E é importante manejar clinicamente essa condição clínica, essa condição física. Nesse momento específico do Covid, há uma necessidade importante de ser muito cuidadoso no diagnóstico diferencial entre a reação aguda ao estresse, os transtornos ansiosos e a presença da clínica do Covid, principalmente na queixa de falta de ar. A população brasileira, pela sua cultura, ela costuma manifestar o sofrimento emocional através de queixas físicas, e uma delas é a sensação de falta de ar. E aí, nesse contexto do Covid, nesse contexto da ameaça da síndrome gripal, que pode evoluir para uma insuficiência respiratória, esse sintoma se torna maior fonte de angústia ainda. É importante ter tempo para analisar cuidadosamente, a partir da busca de outros sintomas positivos, tanto do Covid quanto da ansiedade e da reação aguda ao estresse, para poder esclarecer o que está acontecendo. E não podemos também abandonar as outras condições mentais, neurológicas e de substância que possam estar presentes e que necessitem ser gerenciadas conjuntamente. Que outras condições de saúde mental são importantes e podem estar presentes? Tanto pela situação do Covid, quanto pela história da pessoa, quanto na análise e na avaliação daquele paciente que está na nossa presença. Primeiro, os sintomas significativos de luto. Depois, os transtornos depressivos moderados e graves. O uso nocivo de álcool e substâncias. E a ideação suicida ou tentativas.
e de autolesão. Essas quatro condições serão estudadas nos próximos módulos do nosso curso. Mas, a principal avaliação que a gente tem que ter nesse momento é verificar se essa pessoa já tem uma história anterior de transtorno de ansiedade. Se os sintomas eram anteriores a esse estresse do último mês, ao surgimento da epidemia, à quarentena, à presença de ter adoecido ou de alguém da família ter adoecido ou morrido. Se os sintomas são anteriores a esse estresse, eles podem ter sido agravados pelo estresse. E aí nós teremos casos mais graves de transtorno de ansiedade, que necessitarão ser acompanhados por um médico, que pode ser da atenção primária, porque podem precisar receber tratamento medicamentoso. Quais são, além do transtorno de ansiedade generalizado, que se caracteriza por surgir de 3 a 4 meses, ou ter duração de 3 a 4 meses, é diferente da reação aguda, e como eu estou dizendo, é anterior ao surgimento do estresse, muitas vezes ele é apenas agravado com a situação do estresse. Duas outras condições são importantes serem avaliadas. Um é a presença de crises de pânico, que são episódios súbitos de ansiedade de grande intensidade, com sinais autonômicos proeminentes, taquicardia, dispneia, sudorese, tremores, entre outros. E muitas vezes com uma sensação subjetiva de que vai desmaiar, que vai perder o controle, que vai morrer, popularmente referido como vou ter um troço. Essa característica da crise de pânico, ela transforma a crise de pânico numa urgência, necessitando de atendimento imediato, em situações em que a pessoa possa ser medicada, inclusive, para evitar o surgimento de novas crises, que trazem um prognóstico reservado e a perspectiva de uma cronificação de um quadro de um transtorno ansioso grave. O outro quadro que temos que ter muita atenção, em especial nas situações de crises humanitárias, é o transtorno de estresse pós-traumático. Uma característica para análise da presença de transtorno de estresse pós-traumático é o critério tempo. A gente só vai pensar em TEPT se o evento tiver ocorrido há mais de um mês. O período de um mês do evento vai manter-se ainda dentro da reação aguda ao estresse. Mas a clínica do transtorno de estresse pós-traumático, ela é um pouco diferente. A pessoa costuma apresentar pesadelos recorrentes, flashbacks, lembranças intrusivas dos eventos negativos com sentimentos de horror e medo. Ele tende a evitar tudo que possa trazer lembranças desse evento, e isso pode levar a uma imobilização e uma restrição muito grande da vida, não saindo de casa, não indo para a rua. Por quê? Porque ele sente uma maior sensação de ameaça no dia a dia. Há uma sensação de hiperativação, como se você estivesse numa ameaça permanente. E isso pode levar, após um certo tempo, a uma sensação de anestesia emocional, a um esgotamento da sua capacidade de sentir, mesmo sentimentos bons. E é uma dificuldade considerável no funcionamento diário. Então, passada esse processo de avaliação, que é constituído por esses 3 níveis, busca dos sintomas e do entendimento da presença da reação aguda ao estresse, inclusive a caracterização do evento traumático, o exame da possibilidade de condições físicas, como o Covid, estarem associadas a esse transtorno, e a presença de outro transtorno mental, fecha-se, então, a caracterização de que a pessoa está apresentando um quadro de reação aguda ao estresse. E aí a pergunta é, o que a gente vai fazer para ajudar? Né? Uma coisa importante é que são 2 focos, reduzir o estresse e fortalecer o apoio social. Esses 2 focos são parte integrante do tratamento de todas as condições mentais em contextos humanitários, porque nos contextos de crise humanitária é muito comum a experiência de níveis extremamente altos de estresse, que, lembrando mais uma vez, podem piorar transtornos mentais pré-existentes. Mas a gente tem que ter em mente que há formas de reduzir o impacto desses estressores na vida das pessoas e de reduzir os estressores em si. Isso é
o manejo dessa situação, da reação aguda do estresse. Então, para a gente poder fazer essa redução do estresse e fortalecer o apoio social, que seria a base da abordagem desses pacientes, é importante explorar os possíveis estressores com toda a delicadeza, como a gente já explicou, e verificar a disponibilidade do apoio social, porque o apoio social pode diminuir os efeitos do estresse. Lembrando de estar sempre presente aos sinais de abuso, incluindo violência de gênero e negligência. O abuso, ele demora às vezes a aparecer, a poder ser falado. E com base nessas informações que a gente tiver sobre esse processo que a pessoa passou na sua vida, nós então vamos tentar ajudar essa pessoa a desenvolver estratégias para reduzir esse estresse e fortalecer o seu apoio social. Que estratégias são essas? Né? A primeira estratégia é exatamente a exploração dos estressores e a disponibilidade do apoio social. Como é que a gente vai perguntar sobre isso? A gente vai perguntar com perguntas abertas e que vão envolver analisar quais são as maiores preocupações e como a pessoa tem lidado com essa preocupação. E também analisar o que a fortalece, aonde ela se apoia. Por exemplo, quais são algumas das coisas que te confortam, te fortalecem e te dão energia? Como que você lida com situações estressantes? Como você lidou com situações estressantes no passado? E com quem você conta? Quem são as pessoas com quem você pode compartilhar? Quando você não está bem, com quem você conversa? Como é que está o relacionamento com a família? Com os amigos? Será que eles são parte dessa fonte de estresse? Essa última pergunta é muito importante, porque a situação de quarentena, que é parte do processo da pandemia, ela tem agravado conflitos familiares e levado a um aumento de violência doméstica. Né? A visão básica do manejo é, em todos os casos, fornecer apoio psicossocial e psicoeducação sobre as reações normais. Isso é a base, mais uma vez, do tratamento. Entender o que isso, até um certo ponto, é uma reação normal e aonde a pessoa pode se apoiar. Existem algumas situações específicas que necessitam de gerenciamento, de manejo adicional. Se o problema para dormir for muito importante, se for uma criança com enurese, se a pessoa estiver apresentando hiperventilação, e mais uma vez, esse sintoma é muito importante no contexto do Covid, e se a pessoa apresenta sintomas dissociativos, ou seja, se ela se desconecta, que é um sinal de gravidade dessa reação. Uma vez que a gente tenha conversado e desenvolvido um plano de fortalecimento do apoio social e manejo do estresse, é importante dar seguimento. Não é só uma intervenção de uma vez. Peça para a pessoa voltar, ou a contactar, telefonar, ou se ela tiver ido na unidade em 2 ou 3 semanas, se os sintomas não melhorarem, ou a qualquer tempo que o sintoma piorar. Porque lembre-se, esses quadros podem evoluir para transtornos de ansiedade mais graves. Né? O que a gente quer dizer com psicoeducação para sintomas de estresse agudo? O estresse em si, ele afeta o corpo e causa várias queixas somáticas. Todos nós sabemos isso. Quando a gente está tenso, com coisas banais do dia a dia, vai fazer uma apresentação, a gente tem sintomas de estresse agudo. Taquicardia, pode ter tremor, sudorese nas mãos. Né? Isso é comum. E na maior parte das vezes, as reações vão reduzir com o tempo. A gente sabe isso do dia a dia normal da vida, que é, por exemplo, quando você faz uma prova. As reações desaparecem depois da prova. Né? Então é importante que as pessoas tenham noção que essas reações podem passar. E vão passar, porque elas fazem parte do problema da vida. Mas é importante ajudá-las a resolver os problemas que elas estão passando. Uma vez identificaram esses problemas, o que está incomodando, né? Vão introduzir uma técnica que se chama resolução de problemas. A resolução de problemas deve ser introduzida a partir da menção que a pessoa faz dos problemas que elas estão passando, para poder se dedicar a construir soluções e maneiras viáveis de lidar com esses problemas. Então,
vamos introduzir a proposta, vamos conversar sobre os seus problemas. Mas não é uma conversa em que nós, profissionais, teremos que dar soluções às pessoas. Isso é muito importante ter isso em mente. Inclusive para aliviar a carga em cima de nós mesmos. Não somos nós que damos soluções, nós ajudamos as pessoas a ter soluções. Identifique os problemas. Dos problemas que você mencionou, qual nós devemos nos focar? Qual está sendo pior? Lembre-se que é importante ter um problema definido. Não podem ser problemas vagos, tipo, meu problema é que eu estou com falta de dinheiro. Tá certo. A situação econômica da Covid é um dos seus piores aspectos. Mas qual é o problema específico em relação ao dinheiro? Está faltando comida? Então, o problema passa a ser aonde eu vou conseguir comida. É importante porque o problema bem definido vai permitir encontrar uma nova forma de lidar com ele. Tá? E aí é que na conversa com a pessoa é importante encontrar outras soluções. Algumas perguntas podem ajudar. Será que existe algo diferente que você pode fazer para resolver isso? Vamos conversar sobre isso? Você tem recebido sugestões de amigos e familiares sobre como lidar? Se você estivesse com um amigo que tivesse um problema semelhante, o que você ia dizer para ele fazer? É muito interessante como às vezes a gente consegue enxergar as coisas melhor quando a gente vê de fora. Tem alguém mais que possa te ajudar? Tem alguém na sua família? Tem alguém na sua comunidade? Tem alguma instituição que possa te ajudar? No exemplo do Covid, por exemplo. Se você está com realmente, voltando ao nosso exemplo da falta de comida, aonde você pode conseguir uma cesta básica? As igrejas costumam dar cestas básicas. Como você vai fazer para conseguir pegar a ajuda financeira do governo? E fazer, então, uma lista de possíveis soluções para que a pessoa escolha qual solução que ela vai resolver usar. Essa abordagem da resolução de problemas, que tem um manual, que infelizmente ainda está só em inglês, da OMS, ele possibilita o fortalecimento da pessoa e libera o profissional de ter que ofertar soluções, que é uma grande forma de estresse para os profissionais. Nós estamos juntos, ajudando a resolver. Nós não temos que dar soluções. A segunda estratégia é o fortalecimento do apoio social, como nós já falamos antes. Identifique as fontes de apoio, na família, na comunidade. Identifique as pessoas que você está atendendo já disse que ela se apoia, que ela gosta. Você disse anteriormente que confia em não sei quem. O que ela pode fazer para te ajudar? E lembrando que é importante também, no trabalho comunitário, que a gente conheça fontes e organizações específicas de apoio dentro das comunidades onde, por exemplo, na atenção primária, a gente está trabalhando. O terceiro item do tratamento das reações agudas ao estresse é o manejo do estresse. Isso envolve achar formas positivas de relaxar. O que te ajuda a sentir relaxado? O que normalmente você faz que te relaxa? Ouvir música, cozinhar, costurar, brincar com as crianças, jogar, ler, ver filme, caminhar, fazer exercício físico, fazer yoga em casa? Existe alguma coisa na tua vida que faça você se sentir mais calmo? O que você pode tentar fazer das opções que você tem hoje em dia para relaxar, mesmo estando numa situação de quarentena? É importante isso. Um aspecto muito importante da situação da quarentena em relação ao manejo do estresse é a redução da conexão excessiva com as informações sobre a pandemia. E, principalmente, evitar informações infundadas, informações falsas e fake news. Meia hora, uma hora de atualização das informações diárias é mais do que suficiente. O resto significa ficar preso numa corrente produtora de estresse. Mas existem também técnicas de manejo do estresse. Exercícios de relaxamento, meditação, mindfulness. Na internet tem várias gravações de relaxamento e meditação guiadas, que são acessíveis por celular. Mas uma coisa importante é a técnica da respiração lenta. O objetivo nessa técnica é deixar a respiração mais lenta e não mais longa, porque a lentificação da respiração que ajuda a ansiedade. Ela produz uma respiração abdominal, que pode ser difícil para algumas pessoas e deixá-las mais ansiosas, porque elas ficam preocupadas em fazer certo. E aí, nesse caso, essa técnica não é a mais indicada. Mas nós temos uma técnica bastante usada na atenção primária,
que é a técnica do 4-7-8, que eu vou demonstrar agora e vou pedir para vocês fazerem comigo. É uma técnica de lentificação da respiração que é muito bom para ser utilizada para reduzir a ansiedade. Você inspira contando até 4, para de respirar contando até 7 e expira contando até 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é feito mentalmente. E vocês podem agora, na finalização do nosso módulo, fazer umas 2 ou 3 vezes a técnica do relaxamento do 4-7-8 para redução e manejo do estresse. Vamos lá? Agora que vocês já fizeram mais uma técnica de relaxamento, vamos para a única exceção em que nós devemos prescrever medicações para sintomas significativos do estresse agudo. Qual é essa exceção? Porque o estresse agudo não tem indicação de uso de medicações. Apenas os transtornos de ansiedade crônicos, como eu falei, pelo menos 3 a 4 meses, quadros de grande intensidade, como o pânico e o transtorno de estresse pós-traumático, justificam o uso de medicação. Porém, se um adulto está enfrentando problemas graves de sono e não está conseguindo, com as intervenções psicológicas e manejo do estresse, melhorar o seu sono, e a insônia causa dificuldade no funcionamento diário, durante um curto prazo, de 3 a 7 dias, ele pode ser prescrito medicações para dormir melhor. Curta duração, considerando principalmente que a gente está lidando com sintomas que vão passar, porque a reação aguda ao estresse é uma reação de curta duração. Queria agradecer então aos nossos parceiros, o Telesaúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, e convidar vocês para assistir os próximos módulos do curso. Obrigada.